Fala, meus amigos da turma médio militar, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar uma aula do módulo 9, ele está no livro 3. Vamos lá? O módulo 9 vai falar sobre geradores e receptores. O que é um gerador? Bom, a gente já está utilizando os geradores aí nos nossos circuitos, mas vamos definir o que de fato é um gerador. O gerador é todo o aparelho que vai transformar algum tipo de energia qualquer em energia elétrica. Por exemplo, a pilha. A pilha no circuito, como está aqui no nosso exemplo, a pilha ela é um gerador. Por quê? Porque ela tem elementos químicos dentro dela que vão fazer com que gere uma corrente elétrica. Tanto que a gente chama de pilha eletroquímica. Ou seja, através de processos químicos, ela consegue gerar energia elétrica. Existem outros tipos de gerador também, como o gerador eólico, que transforma a energia mecânica dos ventos em energia elétrica. O dínamo também funciona de uma forma parecida. Temos também o gerador da usina hidrelétrica, que são grandes turbinas que, quando se movimentam por conta da água, eles vão transformar essa energia cinética em energia elétrica. Então são exemplos aí de diversos, de geradores que a gente pode encontrar. A bateria do celular, por exemplo, também funciona como a pilha. Enfim, o esquema do gerador no circuito, ele é posto desta forma aqui. A gente estava acostumado só a ver esses dois tracinhos aqui, ó, que representam o gerador, que é a nossa fonte de tensão, perfeito? Só que todo gerador, todo aparelho que gera energia elétrica, ele tem uma resistência interna. Ele é feito de algum material e esse material vai ter uma resistência interna. Então, se a gente considerar essa resistência interna, a gente tem que colocar simbolizado aqui essa resistência logo atrás do nosso gerador, no nosso circuito, perfeito? Então a corrente ela vai passar nesse sentido e a sua resistência interna vai influenciar, na geração dessa tensão, dessa diferença de potencial. Beleza? Reparem no sentido da corrente, olha só. Ela vai entrar aqui no negativo, passar pelo positivo e fazer com que o sentido da corrente seja sempre daqui, ó, do positivo para o negativo. Saia do positivo e entre no negativo. Então, para identificar um gerador, é interessante nós observarmos também o sentido da corrente, tá bom? Ela vai sair do positivo e entrar no negativo, beleza? Esse gerador, ele vai ter uma tensão ideal, mas por conta dessa resistência interna, ele não vai conseguir entregar toda essa tensão. Parte dessa tensão será dissipada, parte dessa energia, será dissipada por conta dessa resistência interna. Então ele tem uma tensão total, mas ele entrega ao circuito uma tensão útil, que vai ser representada pelo nosso Uzinho aqui, que a gente já usa, O nosso E, aqui, esse Ezinho, vai representar essa tensão total, que a gente pode chamar também de força eletromotriz, e o nosso U vai ser a tensão útil. Então, como nós podemos ver aqui, ó, o Ezinho é a força eletromotriz, que é a nossa DDP total do nosso gerador, DDP diferença de potencial, nossa tensão total. Ele vai ter uma resistência interna, a corrente elétrica vai estar passando por ele, só que como ele tem uma resistência, essa resistência vezes a corrente que passa por ele vai representar essa tensão dissipada, beleza? Vai representar essa tensão dissipada. Ele tem uma força eletromotriz, ele tem uma tensão total, mas ele dissipa parte dessa energia, beleza? Gerando uma tensão útil ao sistema. Então, por exemplo, ele pode ter uma tensão aí de 12 volts, mas só entregar 6 volts. É um exemplo. Porque parte dessa energia está sendo dissipada pela resistência interna. Se nós formos colocar em um gráfico de tensão por corrente, a gente vai perceber que esse gráfico ele é uma função decrescente. É uma função do primeiro grau decrescente. Repare só, a nossa fórmula para encontrar a tensão útil vai ser justamente essa tensão total menos a tensão dissipada, correto? Isso aqui forma uma função do primeiro grau decrescente. Repare bem, ó, nós temos aqui o que seria o nosso x, o que estaria representado aqui no eixo x, que é a nossa variável independente. Ela é multiplicada
por um coeficiente, que vai ser a resistência desse gerador, não é? Essa resistência, ela não varia, ela é uma constante, por isso aqui é o nosso coeficiente, e ele é negativo, repare. É como se fosse o nosso AX, né? Que seria AX mais quem? Mais o B, que também é uma constante, beleza? Então isso aqui, né, reorganizando, seria algo desse tipo aqui, ó. Y é igual a menos AX mais B, certo? Esse aqui é o modelo matemático. Esse aqui é um modelo matemático para demonstrar essa equação. Perfeito? Então percebemos que é uma equação do primeiro grau, função decrescente. Está aqui, ó, para vocês lembrarem bem, beleza? Função decrescente. Show? Como é que vai ficar a potência relacionada a esse gerador? Tá aqui, ó. A potência total, né? Lembrando que potência pode ser escrita como tensão vezes a corrente. A potência total será a tensão total, né? O nosso Ezinho, nossa força eletromotriz, vezes a corrente. Perfeito. E a potência dissipada? Bom, podemos escrever a potência também com relação à resistência e à corrente, não é isso? Resistência vezes a corrente ao quadrado. Qual resistência eu vou usar? A resistência interna do nosso gerador. Perfeito? A potência útil vai ser a tensão útil vezes a corrente. Repare bem, ó, é a mesma coisa aqui que a nossa potência total, só que como eu quero só a potência útil, eu vou usar a tensão útil vezes a nossa corrente, certo? Isso vai gerar para a gente um rendimento. Por quê? Porque o gerador ele vai ter uma tensão total, mas ele só vai entregar uma parcela dessa tensão, porque parte é dissipada. Então eu vou ter um rendimento aí, não é? O nosso gerador ele vai estar entregando quantos por cento do total, correto? Como é que eu faço essa relação de rendimento? É só eu pegar o que foi entregue, que é a nossa tensão útil, e dividir pela tensão total. Perfeito? Como a tensão total ela é sempre maior do que a tensão útil, isso vai dar uma porcentagem, isso aí vai dar 0, alguma coisa, certo? Se esse valor der 0,5, é porque foi entregue 50%. Se der um valor 0,7, é porque foi entregue 70%. Perfeito? Esse é o nosso rendimento do nosso gerador. Bom, a gente pode montar um esquema simples do nosso gerador, né? A gente vai chamar de circuito simples. Tá bom? Eu tenho um gerador aqui com a sua resistência interna e vou ter aqui um resistor que vai estar recebendo essa tensão útil, tá? A gente pode separar o gerador dessa forma aqui, ó, para facilitar a nossa visualização, beleza? Porque às vezes, né, o circuito é mais complexo, a gente coloca dessa forma aqui para entender que essa resistência aqui, ela pertence a esse gerador, perfeito? Bom, para encontrar a nossa tensão U, nossa tensão útil, basta eu fazer a diferença entre a tensão total e a tensão que foi dissipada, correto? Pela primeira lei de Ohm, nós temos que a nossa tensão, seja ela qual for, ela vai ser igual também à resistência vezes a corrente. Se eu unir a afirmação 1 com a afirmação 2, o que eu vou ter? Eu vou ter que a tensão útil vai ser igual a essa expressão aqui, certo? E também, pela primeira lei de Ohm, vai ser igual a essa expressão que a gente já está acostumado a utilizar, correto? Igualando as duas, olha o que eu vou ter. Eu vou ter essa expressão aqui, ó. Essa é a igualdade. Vamos fazer o seguinte, ó. Para eu encontrar a nossa tensão total, vou jogar todo mundo que está próximo dela para o outro lado. Então eu tenho menos RI, que vai para o outro lado, como mais RI. Está aqui, ó. Colocando a corrente em evidência, nós chegamos ao que a gente chama de equação do circuito simples. Para eu encontrar a nossa força eletromotriz, basta eu fazer a soma aqui dos resistores, que eles estariam como se estivessem em série, correto? Então seria uma resistência equivalente entre a resistência do circuito e a resistência do gerador, vezes a corrente. Então, para ficar aí, ó, gravado, equação do circuito simples, beleza? Anotem aí. Máxima potência útil. Bom, a gente viu que a potência útil a gente pode encontrar basicamente através
do produto, né, da tensão útil pela corrente. Agora, qual seria essa potência máxima? Como é que eu consigo calcular, se eu for variando a minha corrente, como calcular a potência máxima útil que esse circuito pode entregar para a gente? Bom, vamos melhorar um pouco essa equação aqui. A gente sabe que a nossa tensão útil, ela pode ser descrita como essa expressão aqui, certo? A tensão útil é a tensão total menos o que foi dissipado, que é a resistência interna do nosso gerador vezes a corrente. Beleza? Isso tudo está sendo multiplicado pela própria corrente. Vou fazer uma distributiva aqui, ó. Conclusão que eu chego, que essa expressão se torna uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, correto? Como é que eu sei que ela é uma função do segundo grau? Repare bem, ó. Aqui eu tenho um termo quadrático e o mesmo termo elevado ao expoente 1, certo? Como é ele que está variando, olha aqui, ó, como no gráfico, como a gente pode ver, é a corrente que está variando, então eu posso dizer que esse aqui é o nosso x, correto? E a potência útil é o nosso y. Então eu posso colocar aqui, ó, vamos escrever, modelar matematicamente, ó, o i vai ser o x quadrado vezes um coeficiente, que a resistência interna ela não muda, certo? Esse coeficiente está negativo, seria o nosso A. E aqui eu tenho positivo um coeficiente B vezes x elevado a 1, correto? Não é uma equação do segundo grau? Isso tudo igual a y, que é a nossa imagem, que vai ser o resultado, certo? A potência útil. E organizando, para ficar mais próximo, né, do que a gente conhece como a equação do segundo grau, ficaria menos ax mais bx, correto? E é uma equação do segundo grau, repare, ó, cujo gráfico vai me dar a concavidade para baixo, né? Porque o coeficiente A ele é negativo. Então tá aqui para vocês o gráfico, como é que fica. Eu tenho uma parábola com concavidade para baixo, certo? E eu tenho alguns pontos importantes aqui que são o quê? São as raízes da função. Se a gente for fazer essa equação aqui, se a gente for fazer, ó, potência útil igual a tensão total vezes a corrente menos a resistência interna vezes a corrente ao quadrado, né, tratando a variável independente como I, a gente vai chegar à conclusão, se eu igualar isso aqui a zero, né, quando a potência é zero, eu vou encontrar esses dois valores aqui de raiz. É só fazer a equação do segundo grau, tirar o delta e tudo mais. Vocês vão ver que eu vou ter o valor zero e o valor E sobre R. Beleza? Então a gente consegue montar esse gráfico dessa forma. É onde as raízes, né, onde o gráfico cruza o eixo X. Aí, galera, vamos lembrar o seguinte. Como é que a gente encontra o vértice da parábola numa equação do segundo grau? Vocês lembram? Olha só, vou relembrar para vocês aqui. Para encontrar a coordenada x, é menos b sobre 2a. Certo? Quem é o meu b aqui na equação? O meu b vai ser a tensão total. E o a vai ser a resistência, menos r. Certo? Então vai ficar menos com menos dá mais, correto? Então vai ficar menos com menos dá mais, correto? Então vai ficar o E sobre 2R, correto? Tá aqui, ó. É a coordenada x da nossa função. Beleza? Destaquei aqui também. E a coordenada y? A coordenada y vai dar justamente o valor da potência máxima. Então eu tiro menos delta sobre 4a. Se eu tirar o delta, vamos tirar o delta, ó, vamos ver como é que fica. Delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, correto? Quem é o meu b? É a minha tensão total. b ao quadrado menos 4ac, menos 4 vezes a, que vale r, menos r, né? Então aqui vai ficar positivo. Menos 4 vezes r, vezes c. Quanto vale c, gente? C vale zero, não tem c nessa equação, né? Então fica só o e quadrado, correto? Então vai ser o menos delta, delta d é ao quadrado. Então vou colocar aqui, ó, y igual a menos delta, ou seja, menos a nossa tensão total ao quadrado, sobre 4a, ou seja, 4 vezes o menos r. 4 vezes o menos r.
Menos com menos dá mais, correto? Então eu vou ter E ao quadrado sobre 4R. Beleza? Então, por isso que a gente encontra essa expressão aqui para potência máxima, beleza? E o rendimento? O rendimento vai ser de 50%, ou seja, para eu ter uma potência máxima do meu gerador, a tensão que ele tem que entregar tem que ser a metade da tensão total que ele pode produzir, beleza? Então, esse rendimento ideal para que você tenha uma potência máxima é de 50%, beleza, gente? Agora vamos ver os receptores elétricos. Galera, receptor elétrico é o contrário do gerador. O gerador, ele pega uma energia qualquer e transforma em energia elétrica. O que o receptor faz? Ele recebe essa energia elétrica e transforma em um outro tipo de energia, beleza? Então, o nosso exemplo aqui que eu coloquei foi o ventilador. O ventilador ele recebe energia elétrica e começa a transformar essa energia elétrica em energia mecânica. Bom, vamos ver como é que funciona o receptor elétrico. Da mesma forma que o gerador ele tem uma resistência interna, o receptor também tem essa resistência interna, tá bom? Está aqui representada por essa resistência em azul. Vamos ver o que significa aqui cada letrinha. Repare que os símbolos vão ser mais ou menos os mesmos, só que eu coloquei uma linha aqui para representar que agora eu estou falando de um receptor e não de um gerador, tá bom? Repare também que a direção da corrente está no sentido contrário à do gerador, tá certo? Está vindo, ó, entrando no positivo e saindo no negativo. Por quê? Porque esse aparelho está recebendo a energia elétrica. O gerador ele dá energia elétrica, certo? Ele fornece energia elétrica e o receptor recebe essa energia elétrica. Então, a corrente ela vai estar entrando aqui no positivo e saindo no negativo, tá bom? No sentido contrário do gerador. Temos aqui a nossa resistência interna. A gente pode separar, né, com esse tracejado aqui para indicar que isso aqui representa o nosso receptor, certo? Eu tenho aqui o meu E', é a tensão total desse receptor, é a tensão total que ele pode receber, porém por conta dessa resistência interna, ele vai dissipar um pouco dessa energia, né, geralmente em forma de calor. Então a tensão dissipada, ela vai ser o produto dessa resistência interna pela corrente, perfeito? Por conta da primeira lei de Ohm, correto? Por isso que os aparelhos, eles costumam esquentar, né? Um pouco, ainda mais aparelhos que trabalham com uma tensão mais alta. Eles costumam esquentar mais. Por quê? Porque a resistência interna deles provoca o efeito Joule, né? Então essa tensão dissipada é o produto dessa resistência interna por essa corrente que está passando por ele. E aí a tensão que ele vai utilizar é a tensão útil, que vai ser o meu U, perfeito? Que é a tensão ali do circuito, enfim. Então essa tensão, ela vai ser igual, repare bem, ó, essa tensão útil, pensa comigo, o quanto que ele vai precisar para funcionar? Quanto de tensão ele vai precisar para funcionar? Ele vai precisar da tensão que ele pode produzir mais o que ele dissipa, certo? A tensão entregue pelo circuito, ela tem que ser a soma, para ele funcionar bem, tem que ser a soma da tensão que ele precisa, dessa tensão total, mais a tensão que ele dissipa. Para eu fazer um ventilador funcionar, por exemplo, eu preciso entregar para ele uma tensão útil que seja a soma da tensão que ele precisa mais a tensão que ele dissipa, certo? Então tá aqui, ó. Eu tenho a tensão total do receptor, que eu coloco uma linha aqui para representar, que é o receptor, né? Mais sua resistência interna vezes a corrente, que representa essa tensão que ele dissipa também. Então todo aparelho eletrônico, ele precisa de uma tensão para funcionar, mas também que supra essa dissipação de energia que ele faz. Beleza? Então repare, agora eu tenho uma soma aqui. O nosso coeficiente angular, ele vai ser positivo, né? O nosso AX, e aqui eu tenho o nosso B, que é positivo também. O nosso coeficiente angular vai ser positivo, correto? Então eu vou ter uma função crescente, porque o nosso coeficiente angular é positivo. Aqui fica o gráfico para a gente observar.
Repare que esse gráfico, nessa linha, obviamente representa a nossa equação aqui do receptor, correto? Então, para eu encontrar, né, o valor dessa tensão, está relacionado com o valor da corrente. Quanto mais eu aumento a corrente, mais eu aumento a minha tensão. Perfeito? E o ponto inicial é a tensão total, né? A tensão total que ele precisa para funcionar. Perfeito? Conforme eu vou aumentando a minha corrente, eu vou aumentando a tensão útil, ou seja, a tensão que eu preciso para que ele funcione junto com a dissipação de energia. Perfeito? Galera, vamos falar agora de associação de geradores. O que é associar os geradores? Assim como a gente brincou aí, né, nas aulas anteriores com a associação de resistores, nós também podemos associar esses geradores. Da mesma forma que a gente associa os resistores, tá? Tanto em série quanto em paralelo. Como é que eu vou associar esses geradores em série? Basta colocar um na frente do outro. Basta colocar o potencial positivo de um no potencial negativo do outro. Aqui eu tenho os potenciais positivos e negativos, olha. Positivo aqui, negativo aqui. Eu coloco o positivo de um no negativo do outro. Eu faço eles ficarem em série, perfeito? Então, em série está aqui, olha. Vamos representar isso com os símbolos gráficos, né? Eu tenho um gerador aqui, tá certo? Tem um gerador aqui, com a sua resistência interna, que está ligado em série com esse outro gerador aqui, perfeito? Que está ligado em série com esse outro gerador aqui. Show de bola? Tá lá. E cada um tem sua resistência interna, ou seja, a resistência equivalente, quando elas estão em série, vai ser a soma delas. Beleza? Assim como nos resistores. As resistências internas dos geradores, quando eles estão em série, né, sua resistência equivalente vai ser a soma deles. Consequentemente, a tensão total entre eles vai ser a soma das tensões de cada um. Beleza? Simples assim, tá? Basta eu somar. Então, se aqui eu tenho, por exemplo, uma pilha, geralmente tem 1,5 volt, né? Tem 1,5 volt. Pilha que a gente usa para controle remoto. Geralmente se utilizam duas pilhas, correto? Apesar de elas estarem dispostas no controle remoto, né, uma do ladinho da outra, elas estão em série, tá? Porque ali eu tenho um circuito que entra numa aqui, ó, faz mais ou menos isso aqui, tá certo? Aqui é positivo, negativo com positivo. Geralmente a gente bota ao contrário, uma da outra, certo? Porque uma é negativa e outra é positiva. É assim que fica disposto no nosso controle remoto, correto? Então elas estão em série. Para quê? Para somar 1,5 volt com mais 1,5 volt e assim gerar 3 volts. Geralmente aí esses circuitos eles trabalham com 3 volts. Se eu precisar de mais uma pilha, eu coloco lá no nosso controle remoto, ou no nosso aparelho, carrinho de controle remoto, qualquer coisa, eu coloco aqui mais uma pilha ligada em série, tá? Aqui negativo e positivo. Sempre uma ao contrário da outra, porque elas são dispostas dessa forma, beleza? Então, serve para somar essas voltagens, tá? Aqui 1,5 volt só como exemplo, beleza? E como é que fica em paralelo? Olha aqui o esquema das pilhas em paralelo. Quando eles são iguais, o que acontece é que eu diminuo essa resistência interna. Então, se o objetivo for diminuir a resistência interna, olha aqui, ó, resistência equivalente, né, de resistências iguais, lembrando que eu falei que essas pilhas são iguais, tá? Ou seja, a resistência equivalente de resistores iguais, a gente sabe que é o valor de uma dessas resistências dividido pelo número de resistências. Então, se eu tenho resistência interna desse gerador aqui, desse, elas são iguais e eu tenho 3, eu vou pegar o valor delas, R, e vou dividir pelo número de geradores. No caso aqui, seria o quê? Seria R dividido por 3. Se eu tivesse uma quarta pilha aqui em paralelo, R dividido por 4. E por aí vai, tá bom? Em paralelo, a gente sabe que as tensões são iguais, então a tensão equivalente vai ser igual. Eu posso colocar várias pilhas aqui em paralelo. Que eu vou ter sempre o mesmo valor de tensão, tá bom? Galera, então fica aí o capítulo 9 de Física 3, beleza? Espero que todos estejam bem e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.